O Império Romano, a grandeza e o legado de uma civilização. O Império Romano foi uma das maiores e mais influentes civilizações da história, deixando marcas profundas no desenvolvimento político, cultural, social e econômico do mundo ocidental. Surgindo de uma pequena cidade na Península Itálica, Roma cresceu para se tornar o centro de um império que abarcou 3 continentes, incluindo Europa, Ásia e África. A história do Império pode ser dividida em 3 períodos principais: a monarquia, período entre 753 e 509 a.C., a República, período entre 509 e 27 a.C. e o Império, período entre 27 a.C. e 476 depois de Cristo no Ocidente, e até 1453 depois de Cristo no Oriente. A atuação do Império Romano ao longo desses períodos foi marcada pela expansão territorial, pela consolidação de uma administração eficiente, pela construção de uma cultura que combinou elementos próprios com influências de civilizações conquistadas. A fundação de Roma e a monarquia. A lenda conta que Roma foi fundada em 753 a.C., por Rômulo e Remo, 2 irmãos criados por uma loba. Embora esse relato seja mitológico, há evidências de que as origens de Roma estão ligadas a pequenos assentamentos na região do Lácio, que prosperaram graças à sua localização estratégica, próxima ao rio Tibre. Durante a monarquia, Roma foi governada por 7 reis, que desenvolveram suas instituições políticas, religiosas e militares. Nesse período, a cidade começou a se expandir, consolidando seu domínio sobre outras tribos da Itália Central. A monarquia terminou em 509 a.C., quando o último rei, Tarquínio, o Soberbo, foi deposto, dando início à República Romana e a ascensão ao poder. Com a proclamação da República, Roma passou a ser governada por um sistema misto que combinava aristocracia, democracia e magistraturas. O poder era dividido entre o Senado, composto por representantes da elite, e as assembleias populares, que representavam os interesses do povo. A República foi um período de intensa expansão territorial, através de campanhas militares bem-sucedidas. Roma conquistou a Península Itálica e travou as guerras púnicas contra Cartago, período entre 264 e 146 a.C., que resultaram no controle romano sobre o Mediterrâneo Ocidental. Essa expansão trouxe riquezas, mas também desafios: a administração de vastos territórios e a integração de populações diversificadas. Internamente, a República enfrentou crises sociais, como os conflitos entre patrícios, que era a elite, e plebeus, que era a classe comum, que culminaram em reformas como a Lei das 12 Tábuas, e o fortalecimento da figura do tribuno da plebe. No final da República, disputas políticas e militares entre líderes como Júlio César, Pompeu e Marco Antônio levaram ao colapso do sistema republicano e ao surgimento do Império. O Império e a Era de Augusto. O Império foi formalmente iniciado em 27 a.C., quando Otaviano, sobrinho neto de Júlio César, recebeu o título de Augusto do Senado, tornando-se o primeiro imperador. Esse novo sistema centralizou o poder em uma única figura, enquanto mantinha as aparências das antigas instituições republicanas. O governo de Augusto inaugurou a Pax Romana, um período de cerca de 200 anos de estabilidade e prosperidade. Durante esse tempo, Roma expandiu suas fronteiras até o máximo, abrangendo territórios como a Britânia, a Gália, o Egito e partes da Ásia Menor. Sob os imperadores, o Império desenvolveu um sofisticado sistema administrativo. Cada província tinha um governador, e as cidades eram organizadas com base em modelos romanos. Além disso, a construção de uma vasta rede de estradas facilitou o comércio, a comunicação e o deslocamento de tropas. A vida cotidiana no Império. A sociedade romana era hierárquica e estruturada. No topo estavam os senadores e patrícios, seguidos pelos cavaleiros, que era a classe média alta, e plebeus. Havia também um grande número de escravos, que desempenhavam papéis fundamentais na economia, trabalhando em fazendas, minas,
construções e até como professores e médicos. As cidades romanas eram centros vibrantes, com mercados, banhos públicos, templos e anfiteatros. O Coliseu de Roma, por exemplo, foi palco de combates de gladiadores e outros espetáculos. O povo romano também desfrutava de eventos como corridas de bigas no Circo Máximo e festivais religiosos. Culturalmente, Roma foi influenciada pela Grécia, adotando e adaptando muitos aspectos da arte, literatura e filosofia gregas. Ao mesmo tempo, a engenharia romana destacou-se pela construção de aquedutos, pontes e edifícios monumentais. A religião e a ascensão do cristianismo. A religião romana era inicialmente politeísta, com deuses como Júpiter, Marte e Vênus sendo adorados em templos grandiosos. Os romanos também absorveram deidades de culturas conquistadas, promovendo uma religião inclusiva. No entanto, o cristianismo, surgido na Judeia, começou a se espalhar durante o Império. Inicialmente perseguida, a nova religião conquistou adeptos em todas as camadas sociais. No século IV, o imperador Constantino legalizou o cristianismo com o Edito de Milão, 313 d.C., e Teodósio I o declarou a religião oficial do Império. Em 380 d.C., a crise e a queda do Império do Ocidente. A partir do século III d.C., o Império enfrentou uma série de crises, guerras civis, invasões bárbaras e problemas econômicos enfraqueceram o governo central. O império foi dividido em duas partes. Em 395 d.C., o Império do Ocidente, com capital em Roma, e o Império do Oriente, com capital em Constantinopla. Em 476 d.C., o Império Romano do Ocidente chegou ao fim, quando o último imperador, Rômulo Augusto, foi deposto por Odoacro, um chefe germânico. No entanto, o Império Romano do Oriente, conhecido como Império Bizantino, continuou por quase 1000 anos, até a queda de Constantinopla em 1453. O legado do Império Romano. O impacto do Império Romano é sentido até hoje. Sua influência é visível na arquitetura, no direito, na política, na língua e na religião. O direito romano foi a base para muitos sistemas legais modernos, e o latim deu origem às línguas românicas, como o português, o espanhol e o francês. A ideia de um Estado unificado, conectado por infraestrutura e governado por leis universais, permanece um modelo inspirador. O cristianismo, que se espalhou graças à organização romana, tornou-se uma das maiores religiões do mundo. Assim, o Império Romano não foi apenas um marco histórico, mas uma civilização que moldou profundamente o curso da humanidade. Seu legado permanece como um testemunho de sua grandeza e engenhosidade.